O governo quer prolongar o pagamento do auxílio emergencial. O problema é de onde vem o dinheiro. Vamos falar sobre a situação das contas públicas com Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Renan Pierre. E ainda, qual o problema do Jardim Europa? Uma questão para Matheus Hector. Vamos conhecer ainda Tiago Navarro, líder Livres em Campos do Goitacazes. Veja agora o Livres Notícia. O governo está estudando o envio para o Congresso de uma medida provisória para prolongar o pagamento do auxílio emergencial. A princípio, ótimo. Realmente estamos vivendo uma crise sem precedentes e é importante ter um amparo social, mas tem um problema. De onde vai vir o dinheiro? Veja a análise de Marcos Lisboa. Desde o ano passado, uma série de medidas para expandir o gasto público de uma maneira preocupante, como foi o caso da capitalização da EGPROM. Né? Então, um momento difícil, o país tem um problema estrutural de crescimento do gasto público. Nosso gasto público cresce muito acima da inflação há 3 décadas, 5%, 6% acima da inflação. É o gasto obrigatório que cresce. Né? No Brasil não existe um debate usual do resto do mundo de ajuste fiscal, porque não é viável fazer ajuste fiscal no Brasil, não é possível cortar gastos. Tem uma série de amarras para isso. Você pode, no máximo, mexer no gasto discricionário, que é um pedaço muito pequeno do gasto público total. Nós não enfrentamos o problema do crescimento do gasto obrigatório e chegamos a esse estado, essa situação bastante preocupante no Brasil. Temos um estado grande, a carga tributária aumentou 9 pontos do PIB nos últimos 25 anos e a qualidade da política pública, indicadores sociais, educação, aprendizado dos alunos do ensino médio, enfim, diversos indicadores da qualidade da política pública decepcionam e muito quando comparados com outros países. Então temos um Estado que arrecada muito, que gasta muito, mas arrecada mal e gasta mal. Né? E esses temas que deveriam ser o centro da política econômica para começar, né, ficaram fora do debate, inclusive até por opção do governo, que se omitiu nessa discussão nesses últimos, desde o começo do mandato. Bem, o aumento dos gastos leva a outro questionamento. E o teto dos gastos, como é que fica? Para falar sobre a importância do respeito ao teto, ninguém melhor que um dos seus criadores, o economista Marcos Mendes. O limite do novo regime fiscal, o teto de gastos, é um limite de despesa. Não adianta você dizer, eu encontrei uma outra receita para pagar uma nova despesa e está tudo resolvido. Por que foi criado um limite de gasto? É importante entender isso. Porque ao longo dos anos, o que se fez no Brasil foi o seguinte, toda vez que eu queria aumentar uma despesa, eu dizia que eu ia conseguir uma receita nova. Então, sistematicamente foram aprovados no Congresso orçamentos com a receita superestimada, só para poder encaixar uma despesa nova. Aí, na hora que você vai executar o orçamento, aquela despesa não aparece e o déficit fica muito maior do que o programado. Então, um dos motivos pelos quais foi criada a limitação da despesa foi para criar um orçamento realista. Não adianta você encontrar uma nova receita e isso não vai ser justificativa para financiar uma nova despesa. E também para acabar com esse ciclo de crescimento da despesa pública, sempre financiada por novas receitas, porque a nossa carga tributária já estava batendo lá no alto, 32%, 33%, chegou a bater 34% do PIB, e a despesa crescendo ao mesmo tempo. Né? E como a despesa acaba sempre crescendo mais rápido, o aumento da carga tributária não era suficiente para financiar, e aí você tinha um endividamento adicional. Então, é interessante ver que essa nova CPMF, uma hora ela é apontada como o financiamento da desoneração da folha, outra hora ela é apontada como o financiamento de um novo programa de renda mínima. Então, conforme a conveniência, ela é apontada como funding para diferentes coisas. Na hora que isso acontecer, vai ter mais despesa para pagar do que a receita que foi levantada com a CPMF, sem contar em todas as distorções que ela traz para a economia e a trava que ela vai criar no potencial de crescimento da economia. Então, essa é uma dinâmica que precisa ser encerrada no Brasil. A gente já tributa muito e tributa mal, a gente já gasta muito e gasta mal, e já estamos excessivamente endividados. Então, a ideia de você manter o teto de gasto
é passar para um debate sobre a qualidade do gasto e sobre as prioridades do país. A gente não pode querer atender tudo ao mesmo tempo, tem que definir o que é prioridade no país, escalonar as despesas conforme as prioridades. A agenda de aumento de gastos públicos está ligada ao que na economia nós chamamos de desenvolvimentismo, ideia que já foi tentada muitas vezes aqui no Brasil e que sempre deu errado. Veja o comentário do economista Renan Pierre. Olha, a gente tende a classificar como desenvolvimentista uma agenda com maior intervenção estatal, com um foco no investimento público como maneira de dar um empurrão na economia, de aumentar a produtividade. Mas muito da roupagem que a gente dá, e existem, claro, os que defendem esse tipo de pensamento, mas muito da roupagem desenvolvimentista é lobby, né? Então, quer dizer, historicamente, o Estado brasileiro ele surge antes da sociedade, né? Ele sempre foi importante, e o Estado não surge endogenamente para suprir demandas da população, demanda por segurança, por políticas educacionais, até mesmo políticas econômicas. Primeiro surge o Estado e aí, a partir daí se desenvolve a sociedade. E esse é um histórico, esse Estado patrimonialista, que a gente leva até hoje. Os principais grupos de interesse enxergam o Estado como se fosse um baú de dinheiro e cada um lança um laço em torno desse baú e tenta puxar para o seu lado, né? Então, assim, a gente tem que ver, se a gente pegar, por exemplo, no caso do governo Dilma, enfim, o programa de aceleração do crescimento, né, a política dos campeões nacionais, tem muito de justificativa desenvolvimentista, né, em termos de trazer o Estado para esse papel de empresário ou de incentivador, mas também tem muito lobby, tem muita pressão de grupo político próximo ao grupo que está no poder na época, e isso a gente acabou verificando nos diversos escândalos de corrupção, não só no governo Dilma, mas ao longo da história. Então, acho que sim, acho que essa demanda por recursos ela é mais forte do que nunca, muito setor está enfrentando dificuldade, muito setor que é ineficiente prorroga, né, a sua vida econômica através desses benefícios, através de isenção fiscal, através de programas de investimento público, e tem também aqueles que sim acreditam, principalmente entre os militares, que acreditam nessa agenda de um Estado que controla a economia. Então acho que isso está mais forte do que antes. Você conhece o Jardim Europa, em São Paulo? O bairro é uma síntese dos erros de planejamento urbano que são clássicos na história do Brasil. Quem explica pra gente é o líder Livres, Matheus Hector. Acabar com regiões como o Jardim Europa é urgente para a gente conseguir mudar a realidade das cidades brasileiras, porque na verdade eles são uma caricatura de todos os erros do planejamento urbano que a gente teve nas cidades brasileiras nos últimos 50 anos, né? Para falar a verdade, o que a gente vê na realidade hoje caótica de moradia cara, as pessoas morando em regiões periféricas e com uma moradia de muito baixa qualidade, ela está totalmente associada às restrições de potencial construtivo e o excesso de zoneamento nas cidades brasileiras. Quando a gente coloca restrições e não deixa o setor privado trabalhar, a gente acaba aumentando o custo metro quadrado da cidade, empurrando as pessoas para longe dos empregos, para longe das melhores regiões da cidade e gerando todos esses problemas que a gente já conhece. O Jardim Europa hoje é uma caricatura do que a gente chama do não no meu quintal. Um grupo de moradores que, nesse caso, são muito poderosos, não deixa mudar o zoneamento para construir prédio, para permitir adensar a região, porque não querem que o valor, o preço do metro quadrado da região se desvalorize no médio prazo e também porque não querem que outras pessoas tenham o privilégio de morar num lugar excelente da cidade de São Paulo. Essa é a realidade que a gente vê, onde essas ideias de planejamento urbano rígido, que são muito associadas na esquerda, se ecoam numa parte da nossa elite paulistana, elite econômica, para não deixar os mais pobres morarem nas melhores regiões da cidade. Se a gente quiser construir uma cidade que funcione, a gente tem que trazer as pessoas para morar para o centro. E só assim a gente vai construir um liberalismo que seja de fato popular. E agora vamos conhecer o líder Livres Tiago Navarro, de Campos dos Goytacazes. Sou professor, trabalho na rede do ensino fundamental e ensino médio. Reconheço na educação o principal instrumento de dar liberdade para as pessoas, liberdade de escolhas e de oportunidades. Me tornei líder Livres, estou muito feliz com isso, porque acredito no movimento, acredito na capacidade de juntar pessoas técnicas, pessoas de qualidade, para pensar um Brasil melhor. E eu quero fazer parte disso, quero trazer essas ideias de liberdade para a minha cidade. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal
e ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite, no Livres Mercado, Paulo Gontijo recebe o cientista político Luiz Felipe Dávila, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública, instituição que é parceira do Livres. A conversa é ao vivo aqui no canal a partir das 19 horas. Bota na agenda que vale a pena. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.